Olá, pessoal. Eu sou a professora Alda Soares e agora faremos o encerramento da nossa disciplina de Sociologia da Educação. Espero que vocês tenham se debruçado sobre todas as questões aqui trazidas. Agora faremos uma breve revisão sobre o que vimos durante a nossa rápida disciplina. O objetivo inicial estabelecido para a nossa disciplina foi de compreender reflexivamente a sociedade e suas formações, a partir de uma análise sociocultural e suas implicações no ambiente escolar, repercutidas aí na prática educativa, realizada em diferentes espaços e construída entre sujeitos históricos complexos e diversos. Para isso, estudamos aqui sobre educação e sociedade, reprodução social e educação, e tratamos do Brasil analisando os fatores de crise social e a relação delas com a educação. Discutimos o fenômeno educacional, entendendo-o como constitutivo das sociedades em geral, já que todas elas têm um ponto em comum. Utilizam-se do processo educativo para sua própria constituição, renovação e perpetuação, fazendo uso da sociologia da educação como um ramo da ciência que se ocupa dos processos sociais de ensino e aprendizagem. Vimos o quanto a sociologia da educação continua sendo atual em nossa sociedade. Não é uma disciplina aleatória, mas sem dúvidas um importante instrumento para que nós, né, que vamos trabalhar com a educação, tenhamos esse conhecimento. Discutimos também sobre o caráter permanente da educação como fenômeno social. Definimos uma tipologia e refletimos sobre a complexidade do fenômeno educativo, que ora pode atuar como perpetuador das desigualdades sociais, ora pode atuar como transformador e revolucionário. E isso desde o início dos tempos. No Brasil, podemos ver avanços e retrocessos desse fenômeno. Ao estudar sobre os sociólogos e as análises que usamos dos mesmos para entender a educação, vimos especialmente como Karl Marx entendia a educação no modo de produção capitalista, alertando para seus aspectos contraditórios e propondo uma educação completa que permitisse ao trabalhador retomar para si o processo produtivo, quebrando a lógica da alienação e permitindo a emancipação humana. Já Durkheim acreditava na escola como uma instituição que seria a grande responsável por organizar os conteúdos necessários à inserção do indivíduo nessa coletividade. Ao analisarmos a temática da reprodução social, podemos perceber que a relação entre indivíduo e sociedade foi e continua sendo preocupação de todos os sistemas filosóficos, as teorias sociológicas e psicológicas da cultura ocidental, e que qualquer esforço teórico acerca da vida em sociedade ou do comportamento do homem assenta-se sobre uma concepção da natureza, da relação entre individualidade e sociabilidade, os ímpetos subjetivos e a normal social. Os apontamentos feitos durante essa disciplina deixam em nós as seguintes perguntas: a que tipo de sociedade almejamos? A sociedade que temos é boa, é justa e boa? O sentido da educação é adequar o indivíduo à realidade presente ou ajudá-lo a aflorar suas energias criativas e transformadoras? Que a educação pode favorecer uma conduta crítica e transformadora do indivíduo face à realidade? É muito importante que você, na condição de futuro professor, possa refletir sobre tudo isso. Nessa disciplina, compreendemos que a sociedade humana é fundada pelo trabalho, aquilo que chamamos de praxe produtiva, e pelas relações ativas construídas pelos homens, aquilo que chamamos de praxe social. Sua dinâmica produtiva, sua forma de estruturar-se, nada tem de natural, dependendo exclusivamente da ação dos próprios homens. Sendo assim, vamos entendendo que a educação cumpre papel fundamental no processo de fixação e continuidade da experiência sócio-histórica, ao garantir que o patrimônio acumulado no passado seja repassado às novas gerações. Ao estudarmos sobre o nosso percurso histórico, notamos a educação brasileira ao longo dos séculos e de como no início do século XXI ainda não se resolveu plenamente a questão do acesso, permanência e aprendizado escolar. Percebemos, através dos dados coletados por diferentes instituições, como o sistema educacional ainda é desigual e de como os índices educacionais brasileiros estão muito aquém dos países considerados desenvolvidos. Falamos também sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no processo de ensino-aprendizagem, abordando os principais riscos decorrentes da suspensão das aulas presenciais,
que foram o comprometimento do calendário escolar, os retrocessos do processo educacional e da aprendizagem dos estudantes, os danos estruturais e sociais para os estudantes e as famílias de baixa renda e até mesmo o abandono e potencial aumento da evasão escolar. Mesmo em 2024, vimos que os impactos trazidos ou revelados e intensificados durante a pandemia fez com que o Ministério da Educação considerasse que as existentes fragilidades na estrutura social do Brasil agravaram ainda mais esse cenário para as famílias que já se encontravam em situação de vulnerabilidade social antes da pandemia. Diante de tudo isso, finalizamos a nossa disciplina afirmando para que da sociologia da educação. Ela serve para nos fazer compreender a realidade social, econômica, cultural e política do nosso país, pois é extremamente necessário que os professores tenham uma visão crítica e questionadora para formar alunos que compreendam e consigam modificar a realidade em que vivem. Gente, espero que vocês tenham aprendido bastante. Tentei deixar a linguagem e materiais mais acessíveis possíveis. Guardem esse material com vocês. Consultem novamente se necessário. E para finalizar a nossa disciplina, faço novamente uso das palavras aí de Paulo Freire. E nessa frase ele diz o seguinte: a educação tem sentido porque mulheres e homens aprenderam que é aprendendo que se fazem e se refazem, porque mulheres e homens se puderam assumir como seres capazes de saber. Um abraço grande a todos vocês e até a próxima oportunidade.